pessoal, dando sequência às nossas videoaulas da matéria de mecânica dos sólidos, agora a gente vai fazer um exercício da matéria de flexão simples. Aqui é importante a gente falar que a última videoaula foi de flexão pura, mas a gente não trouxe nenhum exercício de flexão pura, porque aquela formulinha lá da tensão normal, a gente vai começar a usar ela em todos os exercícios. E todas aquelas antes, de tensão normal igual a força sobre a área e a tensão cisalhante, a gente vai começar a ver frequentemente em todos os exercícios. Ou seja, os exercícios irão misturar toda a matéria e serão os exercícios mais complicados. Mas vamos lá. O primeiro exercício aqui. Para a viga abaixo, pede diagrama de momento fletor, diagrama do esforço cortante, as maiores tensões normais de tração e compressão devido à flexão. Aqui a gente tem a seção da viga, que é dois L's colados, ou um T de cabeça para baixo. Aqui tem 5 centímetros, aqui 1 centímetro, 4 centímetros aqui e 1 centímetro aqui. Aqui está a nossa viga, ela tem, ao longo de toda a viga, tem um esforço distribuído de 200 kgf por metro. A gente vai ter aqui a 4 metros desse engastamento A à esquerda, uma força concentrada de 1.800 kgf. A 3 metros dessa força vai ter um outro engaste aqui. E a 3 metros, na outra extremidade, tem um momento no sentido horário de 1.300 kgf vezes metro. Primeiramente, a gente precisa definir as informações da nossa seção. Então, a gente vai definir onde está o centroide e qual é o valor do momento de inércia. Aqui, a gente percebe que ela tem um eixo de simetria, ou seja, o centroide está nesse centro aqui, nesse eixo de simetria. Então, a gente só precisa calcular o x barra para saber exatamente a posição dele. Fazendo aqui a posição do centroide vezes a área, a gente consegue obter que o x barra aqui é 1,61 centímetros. Já o momento de inércia em relação a esse eixo, a gente obtém aqui que é 19,64 centímetros a quarta, fazendo as continhas lá que a gente já aprendeu, que separando a figura em dois retângulos, a gente faz base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área vezes a distância do eixo centroidal dessa figura que a gente recortou até ao nosso eixo centroidal ao quadrado. E assim a gente obtém esse momento aqui. Agora, a gente precisa calcular as reações de apoio, que tem o apoio A e o apoio C. Sendo que no A a gente vai ter uma força na vertical e outra na horizontal, e no C uma força na vertical. Fazendo somatório de forças em X, na horizontal, a gente obtém aqui que o HA tem que ser igual a zero, ou seja, a reação horizontal de A tem que ser igual a zero. Isso porque não tem nenhuma força normal aqui apertando nem tracionando a nossa viga. Fazendo o somatório de momento em A, com sentido horário positivo, a gente obtém aqui que a reação em C tem que ser igual a 2.642,86 kgf. Fazendo agora o somatório de forças em Y, a gente vai obter o VA, porque o VC a gente já obteve antes. E o nosso VA deu 1.157,14 kgf. Continuando aqui na resolução do nosso exercício, a gente vai calcular agora os esforços na estrutura. Ou seja, a gente vai pegar a nossa viga que estava representada lá no início, essa daqui, e separar em trechos. Primeiramente, a gente vai separar o trecho AB. Vai pegar ela daqui até aqui, como se a gente estivesse cortando nessa seção B aqui, nesse ponto B, onde tem esses 1.800 kgf concentrado. Assim, a gente vai obter o seguinte resultado, como se a gente estivesse cortando o resto da barra e só analisando o que está entre A e B. Ou seja, a gente cortou aqui e vai analisar a reação VA e essa carga distribuída de 200 até a nossa seção. Vai ver o momento que ela faz e o cortante que ela faz, para ser possível desenhar o diagrama posteriormente. Aqui a gente faz um momento, então, a formulinha em função de x, sendo que x é a distância do ponto A até a nossa seção.
Então aqui a gente tem que o momento em função de x vai ser igual a 1157,14 vezes x, que é a força concentrada da reação A vezes a distância, menos 200 vezes x, que é a força distribuída concentrada na metade da onde ela está distribuída, vezes x sobre 2. Foi assim que a gente obteve essa fórmula. Lembrando que o trouxa AB, o x vai de 0 até 4 metros, porque depois disso vai aparecer uma outra força de 1.800 kgf. Dessa maneira, a gente, derivando aqui para encontrar algum ponto de máximo na função, a gente tem que o dm dx é igual a menos 200x mais 1.157,14. Ou seja, a nossa raiz da função é 5,78 metros, que está fora desse intervalo que a gente está considerando o x. Como não tem nenhum ponto de máximo nem de mínimo no interior desse intervalo, a gente só vai calcular o momento nos extremos, que é x igual a 0 e x igual a 4. E a gente obteve 0 e 3.028,56 kgf vezes metro. Assim, a gente faz a mesma coisa para o cortante. Lembrando que a orientação que a gente está adotando aqui é ele para cima. Ou seja, a reação vai entrar positiva, a reação de A, que é para cima, 1157,14, e a força distribuída de 200 kgf por metro vai entrar negativa, porque ela está para baixo. E aqui, calculando nos extremos, já que essa função é uma reta decrescente, ela não tem nem máximo nem mínimo dentro desse trecho, nem fora, a gente vai ver aqui que o V de x igual a 0 é 1157,14 e o V de x igual a 4 igual a 357,14 kgf. Isso vai ser importante para a gente fazer o diagrama posteriormente. Aqui, fazendo a mesma coisa para o trecho BC, a gente vai ver que a gente vai obter essa fórmula aqui para o momento, em função de x. E esse daqui é o trecho mais complicado, porque você vai ter que considerar uma força de reação de C ou considerar aquela carga concentrada de 1.800 kgf. No nosso caso, a gente considerou a força concentrada de 1.800 kgf, porque quando a gente pega essa seção, e corta ela no meio aqui, a gente tem que considerar ou o que está para a esquerda, tudo à esquerda da nossa seção, ou tudo que está para a direita. No caso, a gente está considerando o que está para a esquerda da seção. E foi assim que a gente obteve, lembrando sempre da orientação que a gente está adotando. O normal puxando, o cortante para cima e o momento aqui no sentido horário. Isso porque a gente está analisando a seção pela esquerda, pela parte que está à esquerda dela. Fazendo a mesma análise que a gente fez antes, a gente vai obter o momento de x igual a 0, que é lá no ponto B, igual a 3.028,56 kgf por vezes metro, e lá no M de 3, x igual a 3, que é no ponto C, a gente obteve menos 2.200 kgf vezes metro. Fazendo a mesma coisa para o cortante, que nesse caso também será uma reta decrescente, a gente tem V0 igual a menos 1.442,86 kgf e o V de x igual a 3 igual a menos 2.042,86 kgf. Agora, analisando o último trecho, o trecho DC, que é o mais para a direita, a gente adotou, cortando ele, pegando só os esforços que estão para a direita. Então, aqui, ó, a gente cortou para a direita aqui do C e pegou só os esforços que estão para cá. A gente cortou aqui e vai analisar só para cá. Agora, a nossa orientação vai mudar, sendo que o cortante vai estar para baixo, o momento no sentido anti-horário e a normal vai estar puxando ainda a barrinha. Nesse caso, o nosso momento vai dar em x igual a 0, que é lá no ponto D, no extremo, menos 1.300 kgf vezes metro, e no x igual a 3, que é lá no ponto C, um momento de menos 2.200 kgf vezes metro. Agora, a gente pode calcular também o cortante, sendo que nessa parte da viga, a gente apenas vai ter o esforço da carga distribuída de 200 kgf por metro.
Então, o nosso cortante vai ser 200 vezes o x, que é a distância que a gente está considerando essa carga distribuída. Sendo que aqui o V de 0 vai ser igual a 0, e o V de 3, lá no ponto C, vai ser 600 kgf. Depois de obter todos esses pontos, a gente consegue desenhar esse diagrama. Lembra lá que quando a gente calculou no trecho AB, a gente achou que o momento no ponto A era 0 e o cortante era 1157, no momento em B era 3028 e o nosso cortante 357? A gente vai desenhar esses pontos aqui no diagrama e observar o comportamento da função para então desenhar ela assim. É bem chato esse exercício, bem grande, mas eu acho que deu para entender um pouco como foi o exercício. E na finalização dele ainda, tem o cálculo do sigma máximo e sigma mínimo. Eu não vou falar muito aqui, porque é só aplicação de fórmula, que o sigma é igual ao momento vezes a distância que ele está do centroide, dividido pelo momento de inércia. Eu vou deixar aqui um pouquinho. E essa foi a nossa videoaula do exercício, bem complicado, mas tentem fazer aí em casa sozinhos. Obrigado e até a próxima.